Meus amados irmãos, um bom dia, recebam todos a paz do Senhor Jesus e eu vos convido juntamente comigo para nós podermos iniciarmos a exposição da segunda carta a Pedro. A primeira carta de Pedro foi escrita com o objetivo de encorajar os irmãos e fortalecê-los com a relação à tribulação, perseguição e sofrimento. Já segundo Pedro, foi escrita para ajudá-los a combater os falsos ensinos e as heresias que se espalhavam na igreja. Assim como Pedro, Paulo também deu bastante ênfase ao tema. O que vemos é que há um empenho constante do Espírito Santo para manter a igreja livre das falsas doutrinas, mas o desejo mau do seu ser humano e as astúcias de Satanás fazem com que elas continuem se espalhando ainda hoje. A carta está dividida em 3 partes: conselhos para os cristãos que estão se desenvolvendo na fé, capítulo 1 do verso 1 ao 21, os perigos potenciais do futuro, capítulo 2 do 1 ao 22, e a esperança, do capítulo 3 do verso 1 ao 18. Uma fé genuína em Cristo é revelada por uma vida piedosa e dedicada a Cristo. Esse tipo de cristão dificilmente se desvia da verdade ou será enganado por falsos mestres. 3 grandes temas são abordados aqui: a diligência, os falsos mestres e a volta de Jesus. Em 2 Pedro 1, o apóstolo Pedro sauda a igreja, desejando que a bênção de Deus permaneça sobre o seu povo, e dizendo que tudo o que precisamos vem de Jesus Cristo. Para evitar tropeços na fé, é necessário que cresçamos. Isso será por meio da virtude do conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Pedro cita o seu testemunho presencial do ministério do Senhor Jesus, para que os cristãos saibam que o seu testemunho é extremamente valioso e verdadeiro, e a autoridade das Escrituras é completamente divina. Sua origem não é humana, ela veio da parte de Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Desta maneira, ele nos deu a sua grandiosa e preciosa promessa, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o maior de todos, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos para entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes destas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante
enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas enganosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da Sua Majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a elas prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Em 2 Pedro 2, o apóstolo Pedro alerta o povo de Deus para a presença dos falsos profetas. Eles se introduzem de maneira sorrateira no meio da igreja para disseminar heresias. De nenhuma forma Deus os deixará impunes. Pelo contrário, o Senhor os julgará com rigor, assim como fez no passado com os anjos que pecaram, com Sodoma e Gomorra. O comportamento dos que amam os desejos pecaminosos da carne é seguido por contínua depravação. Não há temor de Deus. O apóstolo deixa claro que para estes as trevas estão reservadas. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetidas destruição. Muitos seguirão seus caminhos, os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres o explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tardará. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplos do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois, vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios do dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam autoridades insolenes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais, contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres da presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serem corrompidas pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela justiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas,
e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Estes homens são fontes sem águas e névoa impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com as palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirmam-se neles que é verdadeiro o provérbios: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Em 2 Pedro 3, o apóstolo Pedro nos ensina sobre os últimos dias. Muitos consideram a volta de Jesus Cristo algo demorado e que não irá mais acontecer. Pedro adverte que o tempo para Deus funciona de maneira diferente e alerta para a sua fidelidade. Nenhuma de suas promessas deixou de ser cumprida. Em seguida, ele dá descrições detalhadas sobre o que acontecerá no dia da volta de Jesus Cristo e nos motiva a perseverar na paciência do Senhor, porque isso é sinônimo de salvação. Amados, esta é agora a segunda carta que lhe escrevo. Em ambas, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras da profecia, das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pelas mesmas palavras, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia,
De acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhe-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que lhes deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas deste assunto. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também os fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelos erros dos que não têm princípios morais, nem percam as suas firmezas e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para todo sempre. Amém. E assim eu encerro a minha participação, querendo em Deus que no próximo ano nós estaremos firmes, juntos novamente para a glória do Eterno. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.